Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido a você a estar abrindo a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos dar sequência naquele sermão que o reverendo trouxe semana passada. Ele trouxe sobre Atos 17, falando sobre a plantação, como se deu o cristianismo na cidade de Tessalônica, com Paulo, Silvano e Timóteo visitando aquela região, na segunda viagem missionária de Paulo. E agora então nós vamos entrar na história dos Tessalonicenses de fato. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Convido você a abrir a sua Bíblia aí juntamente comigo. Nós vamos ler, queridos, e meditar essa noite, do verso 1 até o verso de número 10 das Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo a leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu convido a você nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos orar a Deus neste momento. Deus querido, glorificado e exaltado é teu santo nome. Pai, muito obrigado pela tua palavra neste momento. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, no sermão passado, nós vimos em Atos 17 como surge esta igreja. Paulo, Silvano e Timóteo, eles passam por aquela região. A segunda viagem do apóstolo Paulo, eles passam por aquela região, eles viajam da Ásia Menor até Troade e depois eles fazem a travessia para a Macedônia. Nessa região, o primeiro lugar que eles param é em Filipos. De lá eles vão para Tessalônica. Em Tessalônica, queridos, eles realizaram ali uma campanha evangelística. Nós vimos no sermão passado em Atos 17, se você quiser conferir depois. Leia o Atos 17, vem para Tessalonicenses de novo, e vocês vão ver que eles fizeram ali uma campanha evangelística na sinagoga durante 3 semanas. E nessas 3 semanas, abençoadíssima pelo nosso Senhor, foi pouco tempo, mas o poder do Espírito Santo trabalhou tremendamente naquele local. Em 3 semanas que eles ali estiveram, houve grandes conversões. Muitas conversões naquela região, judeus, gentios, tanto homens como mulheres se converteram ao Senhor que adoravam naquela sinagoga. Entretanto, meus amados, houve ali uma certa perseguição a eles. Os homens daquele lugar levantaram a perseguição, uma grande turba, e perseguiram o apóstolo Paulo com seus ajudantes, tanto que eles tiveram que fugir dali. Vocês se lembram que no sermão passado, eles estavam na casa de um homem chamado Jason, e este homem também converte ali a um grande momento de consagração, de adoração a Deus, e eles chegam na casa dele, ele é intimado, ele paga uma fiança,
E ele orienta e tira eles dali durante a noite. Eles vão para a cidade próxima, a cidade de Bereia, tão famosa cidade de Bereia. E eles começam a pregar e evangelizar também. E os de Tessalônica, aqueles mesmo que perturbaram, aqueles perseguidores, aqueles que trouxeram transtornos para o apóstolo Paulo em Tessalônica, ficaram sabendo que eles estavam agora em Bereia, próximo ali. E olha para você ver como Satanás é astuto, como são os perseguidores. Estes homens saíram de Tessalônica e foram até Bereia para perturbar, para perseguir também Paulo e seus ajudantes, seus colaboradores. Queridos, e Paulo então tem que sair daquela região. Passado um tempo, Paulo agora precisa saber o que está acontecendo, como estão aqueles crentes de Tessalônica. Não foi possível ficar muito tempo com eles ali, trabalhando a fé daqueles homens, discipulando, fazendo ali uma classe de catecúmenos com eles. Então, passado um tempo, Paulo está preocupado como estes homens estão, como esses novos crentes estão vivendo a tribulação, a perseguição em Tessalônica. A palavra do Senhor, se você ler o capítulo 3, você vai ver que Paulo envia Timóteo primeiro lá. Vai lá, Timóteo. Vai ver como eles estão, o que está acontecendo naquele local. E diz a palavra do Senhor ainda no capítulo 3, que Timóteo volta de lá com informações sobre aquele povo. E é isso que vai culminar nessa carta, queridos. E eu convido você em casa, que vai nos acompanhar nessa série de sermões sobre Tessalonicenses, que abra sua Bíblia e leia essa carta de uma vez só, como se leia as cartas que nós recebemos em uma única sentada, leia tudo. E você vai perceber o que está acontecendo. Paulo envia Timóteo, capítulo 3, para saber como esses irmãos estão, o que está acontecendo, como eles estão sobrevivendo. E Timóteo volta com um relatório maravilhoso sobre eles. Eles permanecem na fé. Eles permanecem fiéis ao Senhor Jesus Cristo, aquele Deus ressuscitou dentre os mortos. E agora, queridos, Paulo vai escrever esta carta. Recebendo as notícias de como eles estão, Timóteo traz o relatório. E agora o apóstolo Paulo vai escrever a carta. E você viu que esta carta não é apenas Paulo, nós temos 3 nomes aí: Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano, querido, você conhece Silvano, mas você conhece Silvano por outro nome. Silvano é o nome latim para Silas. Você já conhece a história de Paulo, Silas, e nós temos agora Timóteo. E ele escreve essa carta, e essa carta, ela traz grandes lições. Queridos, a preocupação central do apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Tessalonicenses, era de, além de elogiar, de engrandecer a fé dos Tessalonicenses, mas também corrigir alguns problemas, algumas distorções que estavam ali. Tendo em vista que o apóstolo Paulo não pôde ficar muito tempo entre eles, como, por exemplo, ele ficou entre os Efésios, 3 semanas. Não deu para passar muita coisa. E agora precisa corrigir algumas questões. E uma delas, que estava trazendo dúvida e algumas distorções para esta igreja, aos Tessalonicenses, era em relação à volta do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começa a sua carta, nós temos aqui instruções. Nós temos o apóstolo Paulo alegre com a fé que eles demonstraram, com o relato que Timóteo traz, mas também o apóstolo Paulo precisa corrigir alguns problemas, e entre eles é sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, eu quero meditar com vocês essa noite, extraindo algumas lições dessa carta, no capítulo 1. Em especial, nós temos aqui 3 lições. Temos muitas outras, mas eu quero tratar com os irmãos essa noite 3 lições extraídas do capítulo 1. A primeira lição, irmãos, que nós vemos aqui, é que a igreja é de Deus. A igreja é de Deus e Ele, Deus, é a fonte da nossa vida e das virtudes. A segunda lição que eu quero extrair com você esta noite é que o Evangelho é o meio de Deus para a nossa salvação. E ainda no capítulo 1, nesses 10 versos, a terceira lição que eu quero extrair com vocês essa noite é que o testemunho das virtudes cristãs é evidência da nossa salvação em Cristo Jesus.
O testemunho das virtudes cristãs é a evidência da nossa salvação. Vamos meditar então na primeira lição. Deus é fonte de nossas virtudes. Olhe comigo o texto novamente. Paulo, queridos, aqui no texto, ele inicia sua carta com uma breve apresentação, como ele sempre faz em suas cartas. Ele se apresenta, ele dirige-se à igreja, e ele dirige-se à igreja dos irmãos de Tessalônica, chamando-a, olha o verso 1, de igreja em Deus e do nosso Senhor Jesus. Queridos, é interessante Paulo lembrar aos Tessalonicenses, é uma igreja bem jovem ainda, já sofrendo muito com perseguições, com dúvidas, mas esta igreja jovem pertencia a quem? Ela é fundação e propriedade do nosso Deus. Ele deixa bem claro, vocês, igreja, irmãos em Tessalônica, vocês pertencem a Deus. A igreja pertence a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a igreja, ela é de Deus. A igreja pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em Atos capítulo 20, verso 28, que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo comprou a igreja. Ela foi comprada com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele escreve agora aos Tessalonicenses, ela pertence a Deus, comprada com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 2, versos 19 ao 22, que o fundamento da igreja, além de pertencer a Deus, além de ser comprada pelo sangue de Cristo, que o fundamento da igreja é o próprio Cristo. Ele é o ajuntamento de todos, a igreja, ela é o ajuntamento de todos os que ouviram o Evangelho, que foram regenerados. Ela, a igreja, é o ajuntamento de todos que ouviram o Evangelho e por causa disso foram regenerados e creram no Senhor Jesus Cristo com fé e arrependimento e por isso foram justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E além do mais foram adotados e agora estão sendo santificados, sendo preparados para o encontro triunfal com Deus no dia final, em que Cristo vier buscar a sua igreja, no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a igreja é sim, é bem verdade, que ela é constituída de pecadores, mas são pecadores redimidos, foram comprados e são purificados pelo sangue do Cordeiro, salvos, nasceram de novo, nova criatura, nação santa, povo, propriedade exclusiva do Senhor, família de Deus. É isso que Paulo está falando, escolhidos desde os tempos eternos, que vivem em comunhão, que se ajudam mutuamente, isto é a igreja, desenvolvendo em si o caráter de Jesus Cristo. Queridos, Paulo escreve, falando para eles que esta igreja, o fundamento dela é Jesus Cristo. João Calvino, falando da igreja, ele disse que a igreja só é igreja quando Deus preside e Cristo reina na igreja. A igreja não é igreja se ela não for fundada em Deus e em nome de Jesus Cristo. É isso que Paulo está inicialmente aqui falando aos Tessalonicenses. Olha, a igreja pertence a Deus. Tudo que somos, tudo que nós temos como povo de Deus, vem do próprio Deus, queridos. Vem do próprio Senhor Jesus Cristo. O texto de Romanos, capítulo 8, que nós bem conhecemos, ele fala de incorporação, de assimilação ao caráter de Jesus Cristo, pelo auxílio do Espírito Santo. Tudo que temos, tudo que somos, como povo de Deus, vem do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui em 1 Tessalonicenses, volte os seus olhos novamente para o texto, agora no verso número 2, Paulo prossegue destacando as virtudes daquela jovem igreja. E essas virtudes, queridos, que ele fala daquela jovem igreja, ele vai destacar, ele vai aqui realçar
três características importantes do povo de Deus. Nós temos aqui agora um tripé que são evidências de que somos nova criatura, são evidências, alguns teólogos dizem, do tripé que nós vamos mostrar aqui, que Paulo fala no verso 2, é um tripé. São evidências da nossa eleição em Cristo Jesus. Qual é este tripé? Quais são essas evidências aqui? Essas virtudes que caracterizam o povo de Deus? Fé, esperança e amor. Lembre-se deste tripé: fé, esperança e amor. Queridos, esse tripé, ele permeia as Escrituras. E várias vezes o apóstolo Paulo cita este tripé. É interessante, relacionado à eleição, à predestinação. Mas aqui ele fala de frutos. São evidências de que alguém é eleito, de que alguém é salvo em Cristo Jesus. E essas três são essenciais para a vida cristã. São dádivas divinas que caracterizam o povo de Deus como povo de Deus. Queridos, Paulo fala da fé, esperança e amor em várias de suas cartas. A mais conhecida delas, se lembra de 1 Coríntios 13? Onde ele fala de vários dons, mas ele termina, mas em tudo isto, fé, esperança e amor. Ele resume. Paulo qualifica esses dons, realçando assim os seus efeitos, os seus resultados. Sobre a fé, o que ele fala da fé? Como evidência na vida de um eleito, como evidência na vida de um cristão, de um salvo em Cristo Jesus. Ele fala sobre a fé e ele a chama de operosa. Operosa. Aqui, quando nós voltamos para o grego, para o original, a palavra lá é ergon. O ergon, o trabalho, significa literalmente obra. Tiago, queridos, em sua epístola, lembra-nos que a fé sem obras é morta. Você sabe disso? Outra maneira de colocar isso é que as obras evidenciam a nossa fé. Ela é uma fé operosa, tem trabalho, tem obra. Uma fé sem obras, ela é morta. Então, na vida do cristão, uma característica, uma evidência de que ele é salvo em Cristo Jesus, eleito, é que a sua fé é operosa. E o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja dos Tessalonicenses. Eu vejo a fé de vocês, ela é operosa. Esse é o relato que Timóteo traz a mim. Fé operosa. Queridos, Tiago fala sobre isso no capítulo 2, versos 18. Não podemos alegar ter fé, se essa fé não é operosa. Mas o segundo tripé, além da fé operosa, ele fala agora sobre o amor. E é interessante que ele fala sobre o amor, porque ele chama ele de altruísta, de abnegado. É bem verdade, queridos, que as duas palavras abnegado e amor parecem ser sinônimos, elas andam junto. Aprendemos sobre a abnegação do amor em 1 Coríntios 13, 5. Quando lemos que o amor não procura o seu próprio interesse, a abnegação. Em João 3,16, como nós conhecemos, nós vemos algo paradoxal, que Deus amou o mundo e deu seu Filho. Abnegação. Precisamos ser lembrados, querido, que Deus deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Abnegação. E agora, voltando aos Tessalonicenses. Esses Tessalonicenses entendiam muito bem a ideia de amor altruísta. Pois quando o Evangelho chegou na cidade, Atos capítulo 17, quando o Evangelho chegou na sua cidade, causou tumulto e até perseguição a Paulo, aos seus colaboradores, Jason, aos crentes, aos novos convertidos. Jason, dos líderes que recebeu Paulo em sua casa, Atos 17, foi levado preso. Teve que pagar fiança por causa disso, queridos, para sair daquela situação. O amor ali precisava ser de fato ativo, não era apenas da boca para fora. A fé deles era operosa, o amor era abnegado, altruísta.
não era apenas de boca para fora, mas era de fato ativo. Por quê? Porque haviam muitos ali que padeciam de aflições graves, como perda de bens, outros se tornaram fugitivos. O outro pé deste tripé, fé operosa, amor altruísta, agora ele fala de firmeza de esperança. Queridos, a esperança deles era firme. A esperança é outro dom de Deus que está também na galeria dos mais excelentes dons, em 1 Coríntios 13. A esperança do porvir é o que sustenta o cristão neste mundo de trevas, de mortes, de pandemia, de perseguições, de ditadores. A esperança em dias melhores. E eles tinham essa esperança, uma esperança firme, uma esperança segura. Por quê? Porque era uma esperança voltada para Jesus Cristo. Essa também tem que ser a nossa esperança. Não esperança em homens, quem vai liberar o culto ou não. O que o ministro tal falou, o outro deixou de falar. A nossa esperança tem que ser em Jesus Cristo na sua volta. Esperança firme, queridos. Essa talvez fosse a certeza mais segura que os tessalonicenses tinham. Seu senso de expectação da volta de Cristo e confiança nas promessas marcavam este povo. Ah, meus irmãos, fé operosa, amor abnegado e esperança firme são aqui as virtudes que Timóteo encontrou nos crentes de Tessalônica e trouxe para Paulo. E olha que eles tiveram apenas 3 semanas de instruções do apóstolo Paulo, antes que Paulo tivesse que sair dali. Depois de muito tempo, Timóteo volta e como eles estão? Com uma fé operosa, amor abnegado e uma esperança firme na volta de Jesus Cristo. Queridos, Howard Marshall, ele define essas 3 virtudes, fé, esperança e amor, esses frutos, essas evidências da nossa eleição, da nossa salvação. Marshall define assim essas 3 virtudes, ele diz, a fé é a aceitação da mensagem do Evangelho, a confiança em Deus e Jesus e a dedicação obediente. O amor é a afeição, que é expressa no cuidado altruísta de alguém, o tipo de amor que o próprio Deus demonstrou ao enviar Jesus para morrer por nós. Os cristãos devem demonstrá-lo uns para com os outros e para com todos os homens, e sua atitude diante de Deus deve ser da mesma qualidade, expressando-se em completa devoção a Ele. E a esperança? A Marshall diz assim, a esperança é a expectativa confiante de que Deus continuará a cuidar do seu povo. Não importa o que surge pela nossa frente. Deus continuará a cuidar do seu povo e o fará vencer as provações e os sofrimentos, até chegar à bem-aventurança futura na sua presença na glória eterna. Palavras de Howard Marshall. Nós vemos aqui, queridos, este tripé: amor, esperança e fé. Mas o texto segue. A segunda lição que nós vamos extrair do texto é que o Evangelho, queridos, o Evangelho é o meio de Deus para a nossa salvação. O apóstolo Paulo segue escrevendo a carta. Nos versos 4 e 5, ele vai lembrar aos Tessalonicenses que esses dons divinos são fruto da transformação que aconteceu na vida deles, ao converter, ao aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. No verso 9, nós vemos que Paulo vai enfatizar que eles são o que são hoje. Por quê? Porque foram convertidos pelo poder do Evangelho. Foram convertidos pelo poder transformador do Evangelho. Paulo relata isso para eles, orienta, olha, vocês são o que são.
todos estes frutos é porque vocês foram transformados. Só tem estes frutos, são evidências apenas de quem foi transformado pelo poder do Evangelho. Não de outros, mas destes apenas. Queridos, a palavra conversão aqui ela é interessantíssima para nós essa noite, porque ela aparece no Novo Testamento 25 vezes na forma de um verbo. Conversão. A palavra grega de conversão é epístrofe, que quer dizer voltar atrás, retornar. Então, queridos, conversão nada mais é do que mudar de direção. A ideia é de um contraste. É mudar de direção, é voltar atrás, é retornar, é convergir, é mudar das trevas para a luz, da morte para a vida, da escravidão de Satanás para o mundo, do mundo para uma servidão a Deus, da idolatria para o único Deus, do pecado para a santidade, da perdição para a salvação. Isso é conversão, é mudar a trajetória de vida. Sabe, para que a conversão ocorra, meus irmãos, é necessário que a direção, neste caso, da vida, dos valores, das afeições, dos propósitos, dos sonhos, das aspirações, dos alvos, da conduta, do pensamento, dos hábitos, das práticas, das escolhas, da vontade, enfim, da vida toda. É necessário abandonar tudo isso e seguir em uma nova direção, uma direção oposta. E é isso que estava acontecendo com os Tessalonicenses, e é maravilhoso olhar o texto e extrair essas lições para nós e aplicar nas nossas vidas. Quantos anos estamos na igreja, ouvindo e aprendendo, mas qualquer luta que vem, nós desanimamos, choramos, nos abatemos. Eles tiveram apenas 3 semanas de classe de catecúmenos, de trabalho de discipulado, mas a sua fé era operosa. O amor era abnegado. A esperança era firme em Cristo Jesus em sua volta. Por quê? Porque eles tinham de fato convertido. Houve uma conversão. Mudou de vida. Queridos, e nós temos que lembrar que, de acordo com João capítulo 3, que o agente da conversão, quem converte é o Espírito Santo. Ele é o agente da conversão. De acordo com Romanos capítulo 10, o meio da conversão é a pregação da palavra. De acordo com Romanos 15, que a mensagem da pregação é o Evangelho. E ainda de acordo com Romanos capítulo 1, o Evangelho é o poder de Deus. A palavra é dinamis. A palavra grega para poder é dinamis. Vem da palavra também, nos leva a palavra dinamite, poder, explosão. O Evangelho, queridos, é o poder de Deus, é a dinamite que estoura, que quebra um coração de pedra e converte em um coração de carne. É uma ação do Espírito Santo, as boas novas, só o Evangelho, as boas novas de salvação, com a ação do Espírito Santo, pode mudar o coração endurecido do pecador. É isso que Paulo está falando aos Tessalonicenses. A igreja é de Deus, as virtudes vêm dele. E agora, queridos, em terceiro lugar, nós temos que o testemunho das virtudes cristãs é evidência da nossa salvação. Tem muita gente que confunde a questão da eleição, muita gente não aceita, muita gente aceita, mas não sabe explicar o que é também. Tem muita gente distorcendo o que é eleição, predestinação. Ele acha que uma vez salvo e salvo para sempre, ele não precisa fazer mais nada. Qualquer coisa que ele fizer ou deixar de fazer é isso mesmo. Mas aqui, querido, nós temos os frutos. Quem é salvo em Cristo Jesus, há evidências dessa salvação. E o texto é bem claro. Voltamos para o verso 5. Nós vemos a eleição, a vocação, o chamado, a graça de Deus, que se evidencia na vida dos cristãos de Tessalônica, por meio das virtudes cristãs, que ele destacou no verso 2. Qual é as virtudes? Qual é as evidências da salvação? Fé operosa, amor abnegado e firme esperança na volta de Cristo pelo testemunho público.
Queridos, eles receberam a palavra e nela perseveraram. Mesmo num ambiente tumultuado, cheio de tribulações e perseguições, mas olhe bem o texto, que apesar de tudo isso, a alegria desses crentes, isso Timóteo trouxe como relatório para Paulo, olha, eles têm uma alegria imensa. A alegria desses crentes era algo notório, não só entre eles, mas em toda a região. A fama, queridos, desta alegria deste povo precedia. Paulo diz que em todo lugar, em toda a região, se ouvia sobre a fé para com Deus que aquele povo possuía. Queridos, aqui nós temos uma igreja que, mesmo em situações de aflição, de perseguição, muito semelhante ao que nós temos vivido os dias atuais. Por isso, a carta de 1 Tessalonicenses é tão interessante para os nossos dias que a igreja tem vivido. Nós temos uma igreja aqui que mesmo em meio à situação de aflição, perseguição, estava alegre no Senhor e tinha um testemunho tão exuberante que se tornou conhecido em toda aquela parte do império. Queridos, para concluir nossa meditação essa noite sobre a primeira carta e primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, eu quero concluir lembrando outro teólogo, outro autor bíblico, chamado Warren Wiersbe, que ao fazer uma síntese, uma análise da ação de Deus na vida dos crentes de Tessalônica, ele escreveu assim: a operosidade de sua fé evidenciava-os como um povo eleito. Olhe bem, evidência de um povo eleito, evidência de eleição, de salvação, uma fé operosa. Por quê? Qual era o trabalho, qual era o ergon, qual era a obra, qual era o fruto? Wiersbe diz assim: porque eles deixaram seus ídolos, voltaram-se para Deus e creram em Jesus Cristo. A abnegação de seu amor tornava-os um povo exemplar e entusiasmado, que colocava em prática a palavra de Deus e compartilhava o Evangelho. E a firmeza de sua esperança fazia deles um povo esperançoso que aguardava a volta do Senhor Jesus Cristo. Queridos, para fecharmos aqui essa noite, quando nós estudamos a vida e procedimento da igreja primitiva e quando comparamos com a igreja hoje, sentimos-nos envergonhados. Essa é a verdade. Vivemos em tempos, agora que temos a pandemia, mas antes dela, você muito bem sabe, vivíamos em tempos de privilégios, liberdade para cultuar ao Senhor. E ainda assim conseguimos ser tão cismáticos e tão cheios de erros grotescos. Ah, irmãos, os cristãos em Antioquia receberam esse nome, você se lembra bem, o primeiro lugar em que foram chamados de cristãos? Por que eles receberam este nome? Qual era a evidência, qual era o fruto para receber este nome? Porque eles exibiam o caráter e ensino de Cristo em suas vidas. Irmãos, nós temos que fazer o mesmo. Afirmar os valores cristãos em nossa perseguição neste mundo. Devemos colocar a nossa fé em Cristo e amar o próximo. Devemos viver com responsabilidade e com um senso de expectativa sobre a volta de Cristo. Querido, nós precisamos recuperar urgentemente a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação dos perdidos. Só assim a igreja será estabelecida e receberá do Senhor os dons necessários para ser sal na terra. Querido, só assim a igreja exibirá um testemunho tão poderoso que lançará a luz neste mundo tão tenebroso. Lembre-se, estamos apenas começando a carta aos Tessalonicenses, mas já vimos ali a evidência de uma igreja verdadeira, a evidência de um povo eleito, evidência da salvação. Fé operosa,
amor abnegado e esperança firme na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, que Deus nos abençoe e que essa carta possa falar grandemente ao coração da nossa amada igreja. Nesses dias tão difíceis, podemos aprender com essa carta e mantermos firmes na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, na expectativa, aguardando a volta do Senhor para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.